Oi pessoal, meu nome é Camila do Camila Passadora Handmade e hoje eu trouxe essa aula para vocês da capa de banqueta lindíssima, maravilhosa, chiquérrima, para deixar o ambiente de vocês, a casa de vocês ainda mais perfeito. Eu vou ensinar o passo a passo detalhado para que vocês consigam trabalhar com este fio, que é um fio super fofinho, que traz uma sofisticação e elegância para sua peça. Olha só como essa banqueta ficou simplesmente maravilhosa. E é lógico que com o feito à mão, que vocês mesmos podem transformar aí banquetas simples que vocês já tenham em casa em banquetas maravilhosas, chiquérrimas, para alegrar ainda mais o seu ambiente, deixar o ambiente bem confortável com esse pelinho. Deixei aqui para mostrar para vocês a banqueta antiga, então a banqueta aqui que eu tinha na minha casa era essa. E eu resolvi transformar, fazer uma transformação com o crochê. Como sugestão, vocês podem fazer numa banqueta que vocês já tenham aí na casa de vocês, ou então vocês podem comprar uma banquetinha e fazer para a banqueta, tendo esse detalhe, né, do feito à mão, uma peça feita em crochê para vocês deixarem aí na casa de vocês como decoração. A capa, ela ficou assim, e a gente consegue colocar por cima, então, de alguma outra banqueta que vocês já tenham. Essa banqueta que eu tinha aqui é uma banqueta que já tinha um pelinho e eu não consigo remover, a menos que eu realmente destrua a banqueta. Então, por isso que eu fiz essa capa. E essa capa vocês podem colocar, então, em banquetas assim, que sejam almofadadas, ou então vocês podem colocar também, revestindo uma banquetinha que vocês tenham de madeira. Eu não sei em que momento vocês estão assistindo este vídeo, mas eu vou deixar algumas sugestões aqui também, junto com os produtos aqui linkados, para que vocês consigam achar uma banqueta. Essa banqueta que eu fiz aqui, ela tem os pezinhos em dourado, que deu todo um charme para utilizar aqui junto com esse trabalho que foi feito com este fio. E vocês podem fazer para qualquer tamanho. Aqui eu estou utilizando uma banquetinha de 30 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura, mas eu vou mostrar para vocês como fazer para qualquer tamanho de banqueta que vocês tenham ou queiram utilizar. E esse fio aqui é um fio bem peludinho, ó, como vocês podem ver. Ele é bem peludinho mesmo e às vezes fica um pouco mais difícil de conseguir ver aonde a gente vai fazer os pontos. Então, neste vídeo eu vou ensinar algumas técnicas para que vocês não tenham dificuldade para conseguir fazer os pontos de crochê e ela ficar assim, toda perfeitinha. Se você já gostou, já deixa aqui nos comentários para mim, já compartilha o vídeo com outras pessoas que possam se interessar. E é isso, bora fazer! E para este trabalho eu vou utilizar este fio fofo, que realmente, gente, é muito fofo, uma delícia. Ele é um fio 100% poliéster, é da Cisne Linhas Corrente, e eu vou utilizar para ele uma agulha número 15. A gente consegue fazer com o dedo, mas para esse trabalho em específico eu vou utilizar a agulha, porque eu quero os pontos mais uniformes, e acho que fica mais fácil também para a gente puxar. E o tex deste fio é o 8.333. É um fio bem grosso, ó, e bem fofo mesmo. É um pelinho, né? Ele é como se fosse um pelo. Muito lindo. E essa cor que eu estou utilizando é este off-white, esse beijinho bem clarinho. Estou deixando todas as referências na descrição do vídeo. E antes de começar, já vou separar aqui 6 marcadores e inclusive, se possível, de cor diferente, de uma cor que chame mais atenção para a gente saber que ele é o inicial. Mas eu preciso ter pelo menos aqui 6 marcadores. Se vocês não tiverem marcadores, vocês podem utilizar pedacinhos de fios coloridos. Nós vamos iniciar então fazendo um anel mágico. Eu vou segurar a pontinha aqui na minha mão. Vou dar uma volta, jogando o fiozinho aqui para trás, fazendo esse X. Vou passar por baixo deste fio e vou passar por cima deste outro fio. Vou puxar aqui para dentro e vou laçar essa laçadinha que eu fiz e passar por dentro. Fiz aqui o meu anel mágico. Nós precisamos trabalhar
colocando os pontos sempre sobre esses 2 fiozinhos aqui, para que depois a gente consiga fechar aqui o nosso círculo. Este fio, ele é um fio bem peludinho, então ele fica um pouco, às vezes, mais difícil de conseguir ver os pontos. Por isso que a gente trabalha muito sentindo os pontos, e os marcadores vão nos auxiliar a deixar essa marcação mais nítida, para que a gente consiga ver onde estão os pontos. Principalmente se você não tiver tanta experiência. Mas mesmo com experiência, gente, como é um fio muito felpudinho, a gente acaba precisando, às vezes, ali de uma indicação, fica mais fácil. Então, deixei aqui essas 2 pontinhas e nós vamos trabalhar sobre essas 2 pontinhas. Então, vou colocar minha agulha lá dentro do anel mágico, vou puxar o meu fiozinho aqui para fora, vou trazer aqui para cima e vou fazer um ponto baixo. Então, eu laço e passo por dentro aqui das 2 laçadinhas. Aqui, eu já vou marcar o meu primeiro ponto. Então, aqui eu vou pegar na cabecinha dele, que são essas 2 alcinhas que se formam aqui em cima da cabecinha do ponto. Ó, quando a gente puxa, a gente tem aqui um Vzinho, ó, estão vendo? Ele forma uma alcinha para cá e uma alcinha para cá. E a gente vai marcar, então, aqui logo nesse primeiro, e eu vou colocar o marcador vermelho para a gente saber que é o nosso início toda vez aqui no vermelho. Marquei o meu primeiro ponto, eu vou vir aqui dentro do meu anel mágico e vou fazer o segundo. Então, venho aqui dentro, puxo a laçadinha aqui pra cima, trago pra cima, fico com 2 na agulha, laço e tiro as 2. Fiz outro ponto baixo. Já vou marcar também. Aqui nessa primeira carreira, a cada ponto que a gente fizer, a gente vai marcar e identificar. Aqui para ficar mais fácil de saber onde estão os nossos pontos. Venho aqui dentro, vou fazer outro ponto baixo e marco. Ó, o meu fiozinho está acabando aqui, eu vou puxar um pouquinho meu fiozinho com cuidado, para ter mais espaço para eu conseguir agora fazer outro ponto. Vou puxar outro ponto aqui. Laço, tiro as 2. Marco também novamente, ó, cinto o ponto, aqui as 2 alcinhas, marco a cabecinha do ponto. Venho aqui dentro, faço mais um ponto e marco. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 e eu vou fazer o sexto. Ó, minha pontinha tá bem pequenininha, puxo mais um pouquinho aqui o fiozinho do meu anel mágico e novamente vou fazer. Deixa eu ajustar aqui para não ficar tão largo. Vou fazer mais um ponto. Marco esse ponto também. Então, eu fiz aqui 6 pontos baixos. Marquei aqui a cabecinha de 6 pontos baixos. Agora, eu já posso fechar o meu fiozinho, meu anel mágico. Então, eu vou puxar esse fiozinho aqui, ó, com cuidado, devagar, para que ele escorregue aqui dentro e feche aqui o nosso círculo. Fechou o nosso círculo, nós temos 6 pontos, que eram os 6 marcadores que a gente tinha deixado aqui. Estão vendo que sem os marcadores, aqui com os marcadores vocês conseguem ver melhor, mas sem os marcadores vira uma coisa só. Então, por isso que eu sempre gosto de colocar essa referência, mesmo para mim que já tenho experiência com crochê, fica mais fácil de identificar. E assim, qualquer pessoa que está assistindo o vídeo consegue também fazer. Então, agora, terminei aqui os meus 6, eu vou vir aqui novamente no primeiro ponto onde eu peguei, então, onde eu coloquei o meu marcador. Então, aqui onde eu tenho o marcador, ó, sente o ponto, coloco o dedo aqui, tiro o marcador. E aqui nesse lugar, nós vamos fazer 2 pontos juntos. Então, venho aqui nesse lugar. E no lugar onde estava o marcador, eu já vou começar fazendo 2 pontos. Então, vou marcar esse primeiro ponto. 1.
E agora eu vou fazer outro ponto no mesmo lugar. Venho dentro do mesmo lugar onde eu fiz esse, ó, sente aqui e faço outro ponto. 1 e 2. Então, aqui o que aconteceu? A gente já iniciou a nossa segunda carreira. Então, a primeira carreira foram 6 pontos baixos. A segunda carreira, nós vamos fazer 2 pontos sobre cada ponto que eu tenho. Porém, agora o marcador nós vamos colocar sobre o primeiro ponto, só na cabecinha do primeiro ponto. No segundo, não. Só para que vocês entendam, eu vou mostrar aqui nesse pedacinho pequenininho, só para que vocês saibam o que a gente está fazendo. Então, aqui no fechamento, a gente vai pegar direto no ponto, a gente não vai fazer o fechamento. Assim como carreiras de amigurumi, a gente só vai pegar aqui direto na próxima cabecinha, vai subir uma alcinha e já vai fazer o ponto baixo. Então, começando aqui, ó, 2 pontos sobre cada ponto. Então, aqui eu tenho 2 pontos sobre o primeiro ponto, venho no próximo, eu vou fazer mais 2 pontos baixos, então 1 e 2, e assim por diante. Então, marquei, venho aqui no próximo ponto, ó, posso até puxar ele pro ladinho antes de tirar, e aqui eu vou fazer 2 pontos, 1 e 2. 2. Pego lá o meu marcador e marco lá no primeiro ponto desses 2. Então, ó, aqui é o ponto referente a esse, que são os 2, e aqui está o primeiro desse segundo. Na dúvida, ó, vão sentindo e colocando o dedo para achar a cabecinha do ponto. Ela tem aqui o corpinho e a cabecinha. A mesma coisa, gente, eu vou fazer aqui sobre todos esses pontos que eu tenho um só, eu vou fazer 2. Então, aqui, ó, puxo pro cantinho. Então, aqui eu vou fazer 1 e vou fazer 2. Pego o marcador e já marco lá no primeiro ponto. Então, ó, aqui está o segundo ponto e aqui está o primeiro ponto deste ponto que eu estou trabalhando. Então, façam isso nessa segunda carreira, a gente vai fazer dessa forma. Sobre cada pontinho que a gente tem, nós vamos fazer 2 pontos e sempre marcar o primeiro. Completei aqui 2 pontos sobre cada ponto, cheguei novamente no vermelho, que é o meu inicial. Por isso que é bom a gente colocar um bem de cor diferente, para a gente saber aonde é o começo. Então, completei aqui a minha segunda carreira. Onde estamos aqui na amostrinha menor? Aqui. Já tenho 12 pontos, se a gente começou na primeira carreira, a gente começou com 6, agora a gente fez 2 em cada uma, a gente tem 12 pontos. Então, é aqui que a gente está. E aqui o nosso marcador vermelho está logo nesta cabecinha aqui desse ponto. Então, aqui, como que nós vamos fazer agora? Agora, na terceira carreira, aqui a gente inicia a terceira carreira fazendo um ponto baixo sozinho. E aqui eu já vou até colocar um marcador para a gente também saber nessa amostrinha menor onde é o começo. Porque como a gente faz circular, não faz fechamento, só para a gente saber o começo. Então, nós vamos trabalhar um ponto sozinho, no próximo ponto nós vamos fazer 2 pontos juntos. E sempre nós vamos colocar agora o nosso marcador no ponto que está sozinho. Então, agora passando para a nossa amostra real. Aqui agora, cheguei no vermelho, vou tirar o marcador. Vou fazer um ponto na cabecinha do ponto, então pega bem aqui, ó, separa a cabecinha do ponto. Vou fazer um ponto baixo, direto aqui, e já vou colocar o marcador. No próximo ponto que eu tenho sozinho, antes do próximo marcador, que é o meu segundo ponto, aqui eu vou fazer 2 pontos juntos. Então, 1 e 2, dentro do mesmo lugar. Sente ali com o dedo para fazer dentro do mesmo lugar. Cheguei no próximo marcador, tiro o marcador. Aqui nesse próximo, onde estava o marcador, eu vou fazer um ponto sozinho. Já coloco meu marcador de novo.
E no próximo ponto, antes do próximo marcador, 2 pontos juntos. 1 e 2. E assim a gente vai fazer em todos os nossos próximos pontos. Onde a gente tem o marcador, é um ponto sozinho, no ponto seguinte, que não tem marcador, são 2 pontos juntos, até chegar aqui na indicação do marcador vermelho. Cheguei ao final, cheguei no meu marcador vermelho, olha o nosso redondinho, como está ficando certinho, e a nossa amostrinha para a gente ver os pontos está aqui. Então, aqui é o fim da nossa terceira carreira. Agora, nós vamos começar a quarta carreira. Então, aqui só para entender os nossos pontos. Vou tirar o marcador que está no lugar do marcador vermelho. E aqui a gente só vai continuar começando. Então, agora a nossa próxima sequência é 2 pontos sozinhos. Então, eu vou fazer aqui nesse primeiro ponto e eu já vou colocar o meu marcador. Logo nesse primeiro ponto. E vou fazer mais um ponto sozinho, então 2 pontos sozinhos, faço um sozinho, venho no próximo ponto, faço outro ponto sozinho, e agora eu vou fazer 2 pontos juntos. 1 e 2. No próximo, 2 pontos sozinhos, 1 e 2, e no próximo, 2 pontos juntos. Então, essa é a nossa quarta carreira. Então, vamos passar agora para a amostra real. Vou tirar o marcador. Vou vir aqui nesse primeiro ponto e vou fazer um ponto sozinho e vou marcar. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto sozinho também, então fiz aqui 2 sozinhos, e no próximo ponto, que ó, é antes do marcador, eu vou fazer 2 pontos juntos. 1 e 2. Tiro meu próximo marcador. E aí, vou continuar. Então, fazendo um ponto sozinho, coloco o marcador. No próximo, mais um ponto sozinho. E no próximo, 2 pontos juntos. 1 e 2. Então, essa é a sequência da nossa quarta carreira. Aqui está a indicação dos marcadores. Agora, entre um marcador e outro, nós temos 4 pontos. Então, ó, cada sequência agora, sempre a nossa sequência se inicia no marcador. Então, a gente sempre está contando aqui do marcador. Então, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4 e outro marcador iniciando outra sequência. Então, completem aí a quarta carreira de vocês. Chegamos ao final aqui da nossa quarta carreira. Olha que lindinho. E aqui na nossa amostrinha, para que ele não fique mais com essas pontinhas, a gente vai fazer agora um pouquinho diferente. Então, agora eu vou tirar aqui o meu marcador. Nesse próximo ponto, eu vou fazer, agora iniciando a nossa próxima sequência, né? Então, iniciando a próxima sequência, nós vamos fazer um ponto sozinho. Já vou colocar o marcador, para saber que é o início da minha sequência. No próximo, eu vou fazer 2 pontos juntos, 1 e 2. E depois aqui dos meus 2 pontos juntos, nós vamos fazer mais 2 pontos sozinhos. Então, 1 e outro sozinho no próximo. Então, agora a nossa sequência, ela vai ter 5 pontos, tá? Um sozinho, 2 juntos e 2 sozinhos, tá? Então, precisa seguir essa sequência aqui. Então, vamos fazer aqui agora. Vou tirar meu marcador. Então, continuando aqui, eu vou fazer o meu primeiro ponto sozinho. Faço um sozinho e já coloco o marcador. No próximo,
é o ponto que eu vou fazer 2 juntos. Então, 1 e 2. 2 juntos. Ó, vai sentindo com o dedo, gente, vai passando assim, ó. Sente com o dedo para pegar a cabecinha. Ela sempre tem que ter os 2 fiozinhos, tá? Sempre a cabecinha do ponto é essa daqui, ó. A gente sente aqui a cabecinha do ponto. Então, aqui eu acabei de fazer 2 pontos juntos, no próximo eu vou fazer um ponto sozinho e no próximo mais um ponto sozinho. Tá? Então, me ficou minha sequência, um ponto sozinho, 2 pontos juntos, um ponto, mais 2 pontos sozinhos, 1 e 2. Cheguei no próximo marcador, onde eu vou repetir tudo de novo, e a cada novo marcador a gente repete essa sequência, tá? Um ponto sozinho, 2 juntos e mais 2 sozinhos. Então, completem aqui o de vocês até chegar no nosso marcador vermelho, que é o nosso início. Cheguei ao final, cheguei no marcador vermelho, e olha aqui que lindo. E olha como ele tira bem aquela diferença de pontinha. Então, aqui já está bem redondinho. E agora, a partir daqui, na nossa sexta carreira, a partir da nossa sexta carreira, atingi o tamanho total da minha peça, que são 28 centímetros. Ó, 28. Eu estou trabalhando com 28, se eu fizer uma carreira a mais, ele vai ficar muito grande para minha peça de 30 centímetros, e ela tem elasticidade, então ela vai acabar esticando um pouco essa pontinha, e a próxima carreira que a gente vai fazer, que é sem aumentos, ela vai começar a curvatura. Então, por isso que eu vou trabalhar aqui com esses 2 centímetros a menos da minha peça, para que ela já comece essa curvatura a partir da próxima. Então, a minha até aqui ficou com 28 centímetros o total, e a partir do tamanho que a gente quer para nossa peça, a gente para de fazer aumentos. Se vocês forem agora ainda precisar fazer mais voltas, mais carreiras para que atinja um tamanho maior de peça, vou somente continuar fazendo a regra de aumentos. Então, marquem sempre no primeiro ponto e continuem a sequência mantendo a regra de aumentos, sempre um ponto a mais de cada carreira que a gente faz. Então, essa carreira a gente trabalhou aqui com 5 pontos, na próxima tem 6, na próxima 7, na próxima 8, e sempre um deles vai ser o pontinho que a gente vai fazer 2 pontos juntos. E a gente intercala esse aumento aqui para que ele não fique aumento sobre aumento, para não dar diferença fazendo pontinhas. Então, a partir daqui da nossa sexta carreira, ou a de vocês, assim que vocês atingirem o tamanho ideal da peça, é somente agora a gente parar de fazer aumento. Então, a gente vai pegar o marcador, vai tirar e vai começar a fazer um ponto baixo sobre cada ponto. Eu vou manter sempre o marcador para eu saber quantas carreiras que eu vou fazer, mas a gente só deixa agora o inicial. No restante, a gente só vai fazer um ponto sobre cada ponto, sem nenhum aumento. A peça vai começar a fechar e a intenção realmente é que ela faça isso, porque a gente vai virar ela para que ela faça realmente o formato da capa, tá? Então, aqui a gente vai tirar o marcador. Vou fazer só esse primeiro ponto aqui, para eu marcar aqui a quantidade de voltas que eu vou descer. Então, vou marcar aqui, só vou deixar agora o primeiro marcador. Todos os outros marcadores eu vou ir tirando conforme eu for chegando neles. E aqui eu só vou fazer um ponto sobre cada ponto. Então, ó, vou sentindo aqui a peça, vou andando, sinto aqui a cabecinha do ponto, coloco a agulha. Ó, ponho o dedo, sinto o ponto e só vou continuando fazendo um ponto sobre cada ponto. E a gente vai aumentando essas carreiras até atingir o tamanho ideal que a gente precisa para a paredinha aqui do nosso trabalho.
terminei aqui de subir e eu marquei aqui para vocês onde a gente começou a subir sem os aumentos. E aqui nesse próximo marcador é onde terminou um novelo. Então, aqui é a parte onde a gente termina de fazer os aumentos e daqui para cima ele sobe só um ponto sobre cada ponto. Aqui depende do tamanho da banquetinha que vocês estão fazendo para cobrir. Como eu quero que a minha seja bem mais longa, eu quero que ele fique bem folgadinho para ele conseguir tampar a parte lateral e ainda cobrir um pouquinho da parte de baixo. Por isso eu estou utilizando aqui um pouquinho mais. Então, no total, eu fiz 7 carreiras. Aqui dessa parte onde a gente para de fazer aumento, utilizando esse novelo e um pouquinho mais ou menos um novelo e meio para cada banquetinha. E aqui eu estou fazendo para minha banquetinha, que tem 30 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura. Mas, por exemplo, se vocês fizerem para uma banquetinha de 8 centímetros para menos, vocês vão utilizar apenas um novelo, que encerra aqui. Aí é suficiente um único novelo para cobrir toda essa parte lateral e conseguir virar um pouquinho as beiradinhas. Fica um pouco mais puxadinho com 8 centímetros, mas dá para fazer essa viradinha utilizando um único novelo, tá? A quantidade aqui de fios que a gente vai utilizar depende realmente do tamanho da banquetinha que a gente está fazendo e do tamanho dos pontos e agulha que a gente está utilizando. Aqui eu subi um total de 7 carreiras aqui para fazer essa lateral. E mostrando aqui nessa parte para vocês, que eu fiz aqui a amostrinha, a gente tem esse desenho aqui. Então, conforme a gente para de fazer o aumento, ó, ele faz essa lateralzinha aqui da banquetinha. Então, ó, ele fica essa parte reta onde a gente fez o aumento. E aí, aqui ele começa a fazer a lateral, que é justamente a parte que a gente vai cobrir a banquetinha para depois finalizar fechando aqui essa parte em volta. Então, fica assim, olhando aqui pela amostrinha que dá para ver melhor. E chegando nesse final, assim que a gente terminou de subir o tamanho suficiente da nossa peça, nós vamos dar uma volta aqui, fazendo o suficiente para que ele complete aqui uma volta inteira na nossa peça. Um pouquinho mais, ó, vou deixar uma volta e meia. Então, aqui deu uma volta e meia. Ó, mais ou menos isso. E aí, a gente já pode cortar nosso fiozinho. Agora, aqui, eu vou puxar meu fiozinho pra fora. E agora aqui, só para finalizar, a gente vai fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto. Então, trabalhei nesse, vou vir nesse próximo ponto, vou puxar aqui a laçadinha e passar por dentro dessa que está na agulha. E agora sim, eu vou puxar todo o meu fiozinho aqui para fora. Puxei meu fiozinho todo para fora. Esse fiozinho que a gente tem aqui, a gente só vai começar a enrolar assim em cada ponto. Então, ó, eu saí com ele daqui desse ponto, eu vou vir já pro próximo. Então, saí desse, vou vir pro próximo, vou passar aqui dentro. Passei aqui dentro, vou dar a volta e vou vir pro próximo. A gente dá uma volta nessa última carreira. Saí daqui, dou a voltinha, ó, sente aqui com o dedo, passo pelo próximo. Eu vou mostrar pra vocês o efeito que a gente vai fazer aqui com o próprio fio. Se por acaso não for suficiente a quantidade de fio, vocês podem pegar um fio de cor semelhante e fazer com um fio mais fininho também, não precisa ser exatamente com o mesmo fio. Como eu tenho aqui o fiozinho sobrando, eu vou fazer com o próprio fio, mas pode ser também feito com um elástico ou algum outro tipo de fiozinho, preferencialmente da mesma cor, para que não apareça. Mas essa parte é só uma parte realmente de fechamento da nossa capa. Então, aqui só para vocês verem, por que a gente dá essa voltinha? Porque agora a gente vai encapar o banquinho e a gente vai puxar. E aí, ele vai fechar, ó. Ele vai fazer esse movimento aqui, ó, para fechar em volta na parte de baixo, ó, do nosso banquetinha. E se a gente precisar esticar, é só puxar. Por isso que a gente vai enrolando mesmo nessa última carreira. Então, eu vou terminar de enrolar aqui o meu pra gente encapar a nossa banquetinha. E esse fiozinho aqui de dentro, que é o fiozinho que a gente fechou o anel mágico, a gente, com a ajuda de uma agulha menor, pode ser qualquer agulha, a gente só vai passar por dentro de alguns fiozinhos aqui na parte de dentro mesmo, sem aparecer para a parte de fora. Só pegando superficialmente aqui nesses fiozinhos de dentro mesmo, só para ir escondendo essa pontinha
Se vocês quiserem, pode passar a colinha também e cortar, só para ele ficar bem preso aqui dentro. Apesar de que é uma área que vai ficar escondida, mas, por exemplo, se vocês fizerem para venda, para que ele fique bonito, né? E para vocês entregarem uma peça bem, com acabamento bem feitinho, é só passar um pinguinho de cola e cortar a pontinha do fio, só para ficar bem preso. Escondendo aqui a pontinha, não aparecendo aqui pro lado da frente da peça. Então, coloquei aqui a banquetinha para vocês. Eu já encapei ela. Então, ó, já coloquei aqui. Deixa eu mostrar para vocês a banquetinha toda aqui de pé. Então, ó, já coloquei aqui a banquetinha. Ó, eu deixei ela bem folgadinha, por isso ela ficou bem comprida, ó. Ela tem isso daqui a mais aqui para dar essa volta aqui embaixo. E ela ficou bem folgadinha. Eu não tô puxando ela. Então, ó, foi bem preenchido para esse tamanho aqui, de 30 por 10 centímetros. Eu preenchi bem, ainda sobrou bastante se eu utilizar um novelo e meio. Se não, se eu utilizar um novelo só, também dá para fazer, mas ela vai ficar um pouquinho mais puxadinha. Então, aqui eu já revesti ela toda. Essa minha banquetinha, ela tem bastante pelinho já próprio nela, ó, da forração dela. Eu estou deixando os pelinhos todos lá para dentro, ó, já deixei o forro anterior bem guardadinho aqui por dentro. E agora, essa parte aqui que eu dei a volta, com esse fiozinho aqui, nós vamos puxar delicadamente, ó, e ela vai começar a fechar. Estão vendo que tá dando a volta? Ele tá começando a puxar, eu vou bem delicadamente para não arrebentar o fio, ó. Vou puxando e vou fechando, ó. O fio, ele vai escorregando delicadamente e ele fechou aqui onde não dá mais para ele andar, né? Para ele fechar. Então, ele já revestiu ela aqui todinha até aqui essa parte de baixo. E esse fiozinho aqui, agora eu só vou dar um nozinho e vou cortar. Então, ó, tô saindo daqui, já terminei. Se vocês preferirem deixar o forro para vocês removerem depois, que é até o que eu recomendo, tá? Eu não vou dar um nozinho não para finalizar. Eu vou prender aqui embaixo, ou em uma das perninhas, ou então aqui, ó, dentro do próprio fio, eu vou cortar um pedacinho e vou fazer um lacinho. Porque aí eu consigo soltar, ou um nozinho que eu consiga desprender depois. Então, ó, deixei um pedacinho aqui para fazer o acabamento. Eu vou, ó, fazer assim. Vou passar aqui por dentro. E vou puxar esse fiozinho pra cá. Ó, e não vou deixar tão apertado. Porque depois, se eu quiser, eu só puxo aqui, ó, e consigo soltar. Vou fazer isso e vou guardar esse fiozinho aqui lá pra dentro, pra ficar escondido. E está finalizada aqui a nossa banquetinha toda forrada. Olha só que linda que ela fica. Olha o efeito, gente. Que coisa mais linda. Vou virar aqui para vocês poderem ver. Olha só que maravilhosa que ela ficou. Olha o efeito que dá. Olha que coisa lindíssima. Macia, peluda e linda. Eu amei o resultado. E vocês, o que vocês acharam? Eu amei o resultado. Deixem aqui nos comentários para mim o que vocês acharam. Não se esqueçam de se inscrever nos canais, estou deixando todos os meus canais aqui abaixo, e compartilhar o vídeo com outras pessoas também que vão amar conhecer essa belezura. Obrigada por ficarem comigo, beijos e até o próximo vídeo.